bom dia, paz e graça. Terça-feira, mais um dia abençoado que estamos aqui para o nosso projeto 150 Salmos. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Que você possa ter uma terça-feira abençoada, cheio de paz, cheio de amor, cheio de esperança. Já peço para você pegar aí a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 124, que tem o tema Deus, o nosso protetor e libertador. Este salmo vai falar muito comigo e muito com você. Aqui, esse é um salmo de Davi, um salmo em que ele recebe um grande livramento e este salmo é um salmo de ação de graças de Davi ao Senhor. E ele diz algo muito interessante. Ele diz, no começo deste salmo, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse Deus, se não fosse Deus na vida de Davi, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus na sua vida, o que seria de nós? Então esse é o tema do Salmo 124. Eu peço para você também que não é inscrito no meu canal, te inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo. Como eu sempre digo aqui, seja a voz de Deus aqui na terra. Vamos ler? Deus, nosso protetor e libertador. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas não teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que tremendo esse salmo de número 124. Quando eu li este salmo, fiquei maravilhada, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje entregando esta mensagem para você. E acredito que você também é muito grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Então aqui, quando Davi começou o seu reinado em Jerusalém, ele sofreu vários ataques, inclusive dos filisteus. E o Senhor concedeu um grande livramento ao rei e ao povo. Você pode ler em 2 Samuel 5, do 17 ao 25. Então este salmo é em ação de graças de Davi ao Senhor por um grande livramento. Pode ser que nós não estejamos sofrendo oposição de nações, exércitos inteiros, como Davi sofreu, mas ainda assim nós enfrentamos crises grandes demais para enfrentarmos sozinhos. Isso mesmo, Davi, ele não enfrentou esses filisteus sozinho. O Senhor estava à frente das batalhas, e assim o Senhor está à frente das nossas batalhas, das nossas crises. E nós não estamos sozinhos, isso mesmo, você não está sozinho. Deus vai com você diante das batalhas. E nesses momentos que nos voltamos para o Senhor e pedimos socorro, Ele nos guarda a lidar, Ele nos ajuda a lidar com essas crises. Isso mesmo, o Senhor nos ajuda a lidar com crises. E neste texto nós podemos observar 4 crises que o Davi estava passando. Primeiro, do verso 1 ao verso 2, o ataque repentino. Os homens se levantam contra nós, é o que ele diz, olha lá.
Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando homens se levantaram contra nós. Então, quando ele diz, homens se levantaram contra nós, dá a ideia de emboscada, de um ataque surpresa. Então, estes homens vieram atacar de surpresa a Davi. E eles clamam, se não fosse Deus. Satanás, ele não avisa quando vai nos atacar, de modo que devemos permanecer sóbrios e vigilantes e vestir a armadura completa. Lá em Efésios diz que o nosso inimigo não são homens, né? Nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades na esfera celestial. E para nós vencermos o inimigo, nós temos que vestir toda a armadura de Deus. Isso mesmo, capacete da salvação. Nós temos que colocar toda a armadura. Toda a armadura. Não é só uma parte ou só outra parte. Nós temos que estar revestidos. E principalmente nós devemos orar, porque quando nós oramos, o inimigo não nos pega de surpresa. 2, a cheia crescente. Então, 1 foi o ataque repentino. 2, a cheia crescente, do verso 3 ao verso 5, ele diz, nos teriam engolidos vivos quando a tua ira acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. Então, quando ele fala isso aqui, nós vemos uma situação em que nós encontramos impotentes, enquanto os problemas tornam-se piores. Durante as chuvas, a neve das montanhas derretia e os leitos transbordavam rapidamente em Israel, ameaçando as casas das pessoas. Então, era um momento ali, uma situação em que nós nos sentimos impotentes quando vem uma grande chuva, uma grande tempestade, em que as coisas vão se inundando tudo. É algo que nos deixa sem chão, impotentes, né? Como vamos resolver esse problema? E o salmista temia que ele e o seu povo seriam sobrepujados pelas águas agitadas da perseguição dos inimigos e consumidos de vez. Porém, o Senhor, Ele está no nosso lado, certamente abrirá uma rota de fuga, isso mesmo. Quando nós estamos passando por grandes adversidades, o inimigo se levanta sobre nós e nós, por um momento, achamos que os inimigos vão nos engolir, os inimigos vão se sobrepor a nós, eles vão nos consumir, mas o Senhor, quando Ele está do nosso lado, Ele abre uma rota de fuga, Ele abre uma rota de escape para que nós saiamos vivos, para que nós saiamos vencedores das nossas batalhas. Não tenha medo se você está passando por algo assim. O Senhor hoje vai abrir uma rota de fuga para você. Não tenha medo. 3, a fera ameaçadora. No verso 6, ele diz, bendito o Senhor que não nos deu surpresa aos dentes dele. Sofrer ataque repentino de um animal selvagem é uma ilustração na Bíblia para a perseguição. Pedro comparou Satanás com um leão que anda ao derredor. Como um animal astuto, Satanás nos espreita, porém o Senhor é mais forte que Satanás. Aleluias! Muitas vezes nós sofremos aí ataques, né, do inimigo, ataque ameaçador, repentino, porque o inimigo ele brada como um leão, anda como um leão ao derredor, querendo nos atacar. Mas por isso temos que estar sempre em oração, sempre vigilantes, pois o Senhor, Ele é mais forte do que o inimigo, mais forte que esse leão assustador. O Senhor pode derrotar qualquer gigante na nossa vida, não precisamos ter medo. Por isso eu torno a repetir, nós temos que manter oração constante, oração frequente, porque só através da oração nós vamos escapar desta fera ameaçadora na nossa vida. 4,
armadilhas ocultas, no 7 e 8. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou o laço e nós vimos livres. Devemos usar a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho, ver e evitar as armadilhas do inimigo. A palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho. Estamos aqui desta manhã estudando a palavra de Deus, lendo e meditando. E essa palavra vai iluminar o nosso caminho hoje. Essa palavra vai iluminar cada passo que você der. Aleluias. Assim, nós vamos evitar as armadilhas do inimigo na nossa vida. Vemos aqui a figura de um pássaro frágil que entrou na armadilha para comer o chamariz. Satanás sempre oferece isca sedutora, porque as coisas do mundo, elas são muito sedutoras. Satanás usa de estratégias, seduz o povo, e muitas pessoas que estão fracas na fé, que estão afastadas de Cristo, acabam caindo nessa isca sedutora de Satanás. O Senhor pode até permitir que caímos nessas armadilhas, mas ninguém pode nos prender quando Deus deseja que sejamos livres. Isso mesmo, nós somos livres. A morte e ressurreição de Jesus Cristo romperam o domínio do pecado e da morte e podemos caminhar em liberdade por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Através de Cristo nós temos liberdade, nós podemos vencer o inimigo, porque Jesus está sempre conosco, Ele nos ajuda a vencer, nos ajuda a caminhar, e assim nós não vamos cair nas armadilhas ocultas e sedutoras do inimigo, porque essas coisas não chamam mais a nossa atenção. As coisas do mundo não devem chamar a atenção aos olhos dos crentes, isso mesmo. Nós não devemos nem olhar para essas coisas, porque nosso alvo não são nas coisas da terra, mas o nosso alvo é o céu. O que nos atrai não são as coisas do mundo, o que nos atrai é o céu. Nós queremos ir para a glória com o Senhor e nós sabemos que o Senhor está voltando, Ele volta logo. Ora vem, Senhor Jesus, e nós queremos ir com Ele. O nosso foco é o céu, nós somos cidadãos dos céus e o nosso alvo é Jesus Cristo. Louvado seja Deus, pois não estamos desamparados. O nosso Senhor Jesus é o nosso socorro, não estamos desamparados. Nós podemos dizer, como salmista, se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, se não fosse Deus. E no último verso, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Se não fosse Deus na sua vida, onde você estaria? Você já se respondeu essa pergunta que eu fiz lá no começo? Se não fosse Deus na sua vida, onde você estaria? O que teria acontecido com você? Quem sabe se já não estivesse numa sepultura, mas o Senhor foi aquele que nos resgatou, nos livrou do laço do inimigo, porque Ele corta, Ele quebra o laço, aleluias, Ele nos livra do laço do passarinheiro e nós somos livres, através do sangue derramado na cruz, nós somos livres, que possamos ser gratos como Davi, neste salmo de ação de graças por esse grande livramento na vida de Davi, que nós também possamos reconhecer que sem Deus nós não saímos do lugar. Se não fosse Deus, nós não estaríamos vivos aqui. Então vamos render graças ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, faz e ainda vai fazer na nossa vida, porque o nosso socorro, Ele vem do alto. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Agora nós vamos orar por causas impossíveis. Estamos orando por causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível, nesse momento vamos colocar nas mãos do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai, e nós estamos gratos pelo Salmo 124,
E nós declaramos como Davi, se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Já teríamos sido engolidos vivos pelos nossos inimigos. Aleluias! Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que cuida de nós nos detalhes. Nós te agradecemos com o nosso coração totalmente grato a Ti por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a adoração, porque o Senhor nos livrou do laço do inimigo na nossa vida, nos tirou do mundo de perdição e nos deu uma nova chance, Senhor. Obrigada, papai querido, obrigada, papai amado, aleluias. Nesse momento também queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Derrama da Tua misericórdia sobre a nossa vida. Aleluias. E também nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, o nosso pedido de oração. Essa causa que parece impossível aos olhos dos homens, mas nada é impossível para Ti, Senhor. Eu entrego a minha causa em Suas mãos e também dos irmãos que estão assistindo nesse momento. Nós não sabemos eu não sei qual é a causa dessa pessoa que está me assistindo, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece e sonda o coração de cada um. O Senhor conhece o desejo de cada um. E nós colocamos em Tuas mãos, então, o nosso pedido nesse momento e crendo no milagre, crendo que o nosso milagre já está sendo gerado. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e Te glorificamos, porque através do nosso testemunho, através do nosso testemunho, muitas almas vão ser ganhas para Ti, Senhor, porque o testemunho vai ser grande, o milagre vai ser grande. No nome de Jesus, eu libero cura, eu libero libertação, porta de emprego, aleluias, restituição financeira, aleluias, mulheres que estão aí, sedentas por ter um filho, segurar um filho nos braços, Senhor, nesse momento receba cura no seu ventre, no seu útero. Nesse momento o Senhor está abrindo a sua madre e você vai receber o teu milagre no nome de Jesus. Amém? Amém, gente querida. Deus abençoe sua vida. Ótima terça-feira. Fique com Deus. Vem comigo amanhã no Salmo de número 125. Fé inabalável. Olha o tema do Salmo 125. Fé inabalável. Eu adoro esse salmo aqui, eu gosto demais dele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Amanhã também vai ser um salmo tremendo. Vem comigo amanhã, não perca. Amém?